E eu sou mega defensora das pessoas fazerem mudanças em suas vidas para, como você mesmo disse, percorrerem um caminho da felicidade, de acharem o que é bom para o seu projeto, né? Vida integrada. Boa noite, pessoal. Legal, sempre é muito bom bater esse papo, né? Trocar ideia, falar um pouco da minha experiência, da minha história. E ainda mais com a Thaís, como ela falou, uma grande amiga, né? E eu sempre conto isso, é engraçado, né? Claro que não dá para ser só contar vitória, tem que contar derrota também, né? E como a Thaís falou, a gente se conheceu quando era criança, e a Thaís foi o meu primeiro não, meu primeiro toco na minha vida. Ou seja, eu gastei alguns reais assim, de terapia para a Thaís. Então, e hoje nós somos amigos. Exagerado. Eu sempre conto isso porque a Thaís foi motivo de a primeira rejeição, assim, mas foi por aí. Teve cartinha e tudo, você lembra? Então, ele fez uma carta, para mim era um bilhete, uma carta, e ele me entregou, e todo corajoso, já tem gente comentando aí. Mas foi isso mesmo, a gente era muito infantil, ao mesmo tempo que ele foi super corajoso, super, né, determinado ali no que ele queria. Eu não queria, eu acho que eu era muito criança, muito infantil. Perdeu a chance, perdeu o partidão. Agora é só. Perdi a chance para a vida. Tá vendo? Tá vendo? Aquelas chances que passam, hoje em dia, oportunidades que passam uma única vez na vida, né? Perdeu, tá vendo? Pois é. Ele é um rapaz comprometidíssimo hoje, super sério, bom partido pra caramba. Eu perdi a oportunidade. Eu acho muito engraçado. E continua romântico, desde pequeno, né? Cartinha. Pois é. Temos amigos aí em comum que estão entrando, estou muito feliz por isso. A gente quer fazer um bate-papo, gente, bem leve aqui. A gente está falando sobre carreira, mas é um bate-papo super leve. E eu convidei o Ricardo porque ele tem uma história que, assim, foge um pouco do normal. Normal no sentido do que está acontecendo muito, que a gente está vendo por aí acontecer. Não por causa só de pandemia, não, mas a nossa geração, os últimos anos, a pandemia também, aquela crise que teve alguns anos atrás, né? Ali 15, 16, muita coisa dos últimos anos, tá, assim, e principalmente nas redes sociais, está tendo um movimento muito grande do pró-empreendedorismo, né? Eu mesmo sou uma pessoa que fala muito de empreendedorismo. E as pessoas estão... Aconteceu comigo, né? A minha marca, pivotei minha carreira, tudo que eu trago aqui para vocês. Eu vim empreendendo nos últimos anos e aí pivotei completamente. Mas o Ricardo, a história eu acho que é muito bacana de ser compartilhada. E já falo aqui para vocês assim, aproveitem aí e chamem na gaivotinha aí, nesse aviãozinho que a gente manda aí essa live para amigos de vocês que querem empreender ou que sofrem no empreendedorismo, porque essa live é para eles também, né? Vai ser bem legal ouvir uma pessoa que vai contar aqui a história, não quero atrapalhar, mas que está fazendo, nos últimos tempos, um caminho meio que ao contrário, como eu falei, né? Tá fugindo um pouco desse movimento de manada aí. Então, por isso que eu falei, cara, vai ser uma live super diferente. Falar sobre empreender, sair do CLT, tá muito na moda, demita seu chefe. E eu não sou aquela pessoa que acha que o CLT ou o corporativo não presta, não é nada disso. Pelo contrário. Só que, assim, existe o que é bom para um, que é bom para outro, que atende, né? Para todo mundo aí, todo mundo consegue se organizar e o Ricardo se organizou nos últimos tempos, ele vai contar como é que ele fez esse movimento ao contrário. Então, acho que é isso, a gente pode começar. Eu tenho um roteiro aqui, de vez em quando eu vou olhar para o meu roteiro, mas eu acho que é isso, eu acho que a gente pode começar falando disso. Como é que era? A minha primeira pergunta para você é assim, como é que era a tua cabeça, né? Você fez faculdade de engenharia, como é que era a tua cabeça, a tua família, as expectativas de uma pessoa lá naquela época dos 20 anos, que o normal, né? O mais normal, o mais comum, o mais tradicional era você o quê? Ser funcionário, CLT, de uma empresa. E aí, como é que foi essa história? Como é que você, logo de cara, já foi empreender? Conta aí um pouco pra gente essa história. Como é que começou? Então, beleza, vamos lá. Primeiro eu vou começar só falando que, por mais que hoje eu tenha numa empresa, eu não acho que eu nunca deixei de empreender. Né? Então, eu costumo brincar, costumo dizer que hoje a palavra empregado, colaborador, para mim não funciona. Eu não me acostumei com ela ainda, até hoje. Eu me considero intraempreendedor, até porque, para mim,
A Sim. minha definição de empreendedorismo, estou vendo algumas pessoas que assistiram algumas lives minhas que eu falei isso, é tirar sonho do papel, realizar sonho. Então, isso você pode empreender em qualquer momento, em qualquer lugar da sua vida, seja no projeto social, seja no seu no emprego, no seu trabalho, né? Na sua própria empresa ou na empresa dos outros. Para Uhum. mim, isso é muito claro e eu acho que quero começar falando isso, né? E aí, ao longo do nosso bate-papo, que seja leve, né? Que as pessoas também possam interagir, eu vou tentar falar um pouco sobre isso, enfim, e trocar essa ideia e deixar se você também perguntar quando você achar que deve. Então, vamos contar a história, Você né? quer aproveitar e dar uma conceituada no que é o intraempreendedorismo? De Pode repente, acho ser, né? legal. O intraempreendedorismo é quando você empreende, ou, né, faz o... Empreender, na verdade, é você desenvolver um empreendimento, né? A questão mais básica do conceito. E aí, esse empreendimento, você parte de uma ideia até um resultado que você vai implementar, seja ele um negócio, e aí o mais conhecido, como que pessoas conhecem, né? Você fazer um negócio próprio, abrir sua própria empresa, e tem de uns 20 a 30 anos para cá, esse conceito de intraempreendedorismo surgiu forte quando você empreende dentro de uma organização, né? Enfim, onde você usa uma estrutura já existente para você tirar do papel aqueles projetos, né? Então, todas umas habilidades que você tem de empreendedor, né? O Sebrae tem um curso muito bacana, o Empretec, que ele desenvolve 10 características empreendedoras. Com certeza eu não vou lembrar de cabeça as 10, né? Minha memória, como você sabe bem, não é tão nada das melhores, né? Mas você tem de criar rede de relacionamentos, avaliar riscos, enfim, você se preparar, se planejar, enfim, tem uma série de características que você tem como empreendedor. E a questão do intraempreendedorismo é quando você implementa essas características dentro de uma organização, né? Seja ela do tamanho que for. Sim. Então, de forma, né, fazer o pessoal dormir com esses conceitos de forma bem rápida e direta, só para a gente, né, conversar. E aí, vamos lá. Então, Só para pontuar. você pediu para eu falar da minha carreira, da minha vida, né? E aí, Como é que tudo começou? Por que você resolveu empreender quando você estava na faculdade, né? tá, vamos lá. Então, eu vou contar como chegou, eu vou tentar ser rápido para ficar, né, as perguntas e depois explorar um pouco. Então, na verdade, eu comecei, minha família, meu pai era um gerente de qualidade de uma multinacional francesa, né? Coincidentemente, eu também trabalho na empresa francesa. Era um laboratório, ele trabalhava com qualidade. Então, eu sempre via em casa, eu cresci vendo meu pai, né, estudando, se for parte relacionada à qualidade, né, de processo. Então, para mim, processo foi uma coisa muito natural e eu tinha aquela visão corporativa. Meu pai era um gerente de qualidade de um laboratório. E minha mãe era uma professora, que até os 9 anos de idade, ela era dona de casa, cuidou de mim e dos meus irmãos, né? Depois ela abriu uma franquia, bem ou mal ela empreendeu, A né? minha professora. Foi sua professora. Então, eu vivi um ambiente que não tinha muito empreendedorismo, né, dentro de casa. Até Uhum. que meu pai foi mandado embora naquela época também, enfim, e abriu uma empresa. Na verdade, virou PJ, né? Mas não foi... E eu me preparei para Uhum. fazer engenharia, né? Eu sabia que eu ia fazer engenharia eu gostava de matemática, física, química e tudo mais. Eu falei, vou fazer engenharia. Não sabia o que eu ia fazer, que engenharia que eu ia fazer, e, né, no ano do vestibular foi o ano da privatização das teles, né, das telecomunicações. Eu falei, putz, vou Uhum. fazer. Então, eu falei, 99, né? 98. 98, na verdade. 97 para 98. E aí, quando teve aquela conversa, beleza, vou entrar para faculdade. Para engenharia eletrônica, telecomunicações, na verdade. Só tinha no Rio, só tinha na UF, e foi a única que eu não passei. Aquele nervosismo e tal, e passei pro fundão, né? Aquela questão toda de fazer. Era uma puta faculdade, pública e tudo mais. E Uhum. naquela época, a minha visão que eu tinha na minha cabeça, quando eu entrei na faculdade, era ser executivo, né? Sair na capa da exame, aquela visão megalomaníaca, né? Putz, vou virar executivo, vou entrar, virar engenharia. Falei, Exatamente o que aconteceu comigo também. só que aí, no segundo ou terceiro período de faculdade, alguém me falou, né, voltando provavelmente daqueles ônibus lotados, linha amarela, saindo do fundão para Jacarepaguá, que é longe pra caramba mesmo. E aí a gente falou, pô, se você não tem um negócio chamado empresa júnior, que você consegue, na faculdade, você faz projetos para o mercado, e que é onde a empresa gerida e formada por alunos, você não tá, quer lá, o processo seletivo está aberto, você não quer ir. E aí falei, cara, beleza, né? Tipo, vou ver que parada é essa, aquela coisa. Eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo, eu nunca me contentei em fazer pouca coisa. É aquela questão de hiperatividade. Falei, vamos lá. Fui, passei pro processo, entrei e passei.
E aquele negócio mudou minha Temos, vida. inclusive, amigos de empresa júnior aqui assistindo a gente, que eu já vi aí. Inclusive, tem um grande amigo meu que foi meu sócio, enfim. E, de fato, Tá aquele aqui. negócio, descobri e que não transformou minha vida. Né? Ali, naquele momento, eu descobri o que é empreendedorismo na veia. Né? O movimento Empresa Júnior foi um movimento nascido na França, na década de 70. Eu vi que tem pessoas aqui de Paris, nossa amiga de Paris, e algumas pessoas. E aí, eu falei, putz, é um conceito super bacana, né? Você estimular o empreendedorismo, as pessoas poderem ter contato com o mercado de trabalho na faculdade, aquela coisa toda. E, enfim, mergulhei de cabeça. E aí, meu sonho de virar um executivo virou, vou virar um puta consultor, né? Vou para McKinsey e tal. E quando eu comecei a fazer os projetos, porque uma empresa de empresa júnior é uma consultoria, né? Você presta com projetos, você faz consultoria para o mercado de uma forma controlada, com orientação de professores e tudo mais. Quando eu comecei a fazer o projeto, eu falei, cara, eu não vou, quero abrir a McKinsey, né? Quero aqui a minha empresa de consultoria. E aí foi que começou o Sim. empreendedorismo na minha vida, né? A empresa júnior foi onde a mosquinha me mordeu do empreendedorismo. E aí eu me formei, né? Naquela época já eletrônica já não era mais a minha vocação, né? Aquela coisa de ficar ligando o circuito, programando e tal, eu vi que não era a minha praia. Eu gostava de gestão. E aí eu falava, ou eu termino. E no ano 2000, só para pontuar, foi justamente aquela época ali dos anos 2000, do início do boom de internet, de um monte de coisa que estava revolucionando, Isso. né, o mercado. Meus primeiros projetos foi automatizar um taxímetro que usar. Pô, enfim, a gente pode usar. Eu vou voltar ao foco, pode Legalzão. ficar falando várias coisas aqui. E aí realmente teve essa parte técnica, só que a parte técnica nunca foi o meu forte. Sempre foi muita parte de gestão, de relacionamentos, né, de estratégia em si. E eu decidi fazer um mestrado em produção na área de gestão e inovação, né? Que eu sempre gostei de transformar ideias em resultados, né? Eu sempre gostei de viabilizar as coisas, de construir, criar tecnologia e tal. E aí foi, tipo, quando eu acabei a faculdade, foi em 2005, 2006, emendei no mestrado, terminei em 2009. E nisso, em paralelo, na empresa Júnior, o Sebrae me contratou, né? Contratou a gente, eu era o gerente do projeto, Foi. desenvolveu para uma metodologia de inserir pequenas empresas na cadeia de petróleo e gás. E aí isso era 2002, onde a área de petróleo entrou na minha vida, né? E nunca E mais era uma saí. época que estava tudo bombando, né? Exatamente, né? O Brasil crescendo, boom das commodities, tipo, as privatizações bombando, nova lei do petróleo, abertura de mercado, investimento, né, mega. E aí eu né, depois fiz o mestrado, e quando foi 2009, eu estava prestando serviço para o Sebrae ainda e tal, eu terminei a faculdade, o mestrado, e tinha duas opções. Ou abria, ou ia para o doutorado, que era uma coisa que eu gostava, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de a vida acadêmica era uma coisa que eu gostava muito, né? Sim. Conhecimento, leitura, assim, eu gosto muito, você me sabe, você me conhece. Estou sempre buscando fonte, referência e tal, isso né, faz parte do meu... Cabeção, cabeção, cabeção. Nem tanto, né? Mas enfim, eu sempre gostei muito de estudar. E aí veio a parte, eu falei, putz, vou pro doutorado e vou ganhar dinheiro. E aí, tipo, nós estamos falando de 2009, mercado bom, petróleo. Legal você pontuar isso. Deixa eu só te interromper um pouco. Vamos parar aí, só para te fazer uma interrupção. É bom que você bebe uma água, pronto. Você está chegando, né, mestrado, você assim, viu empresa júnior, que era muito mercado, 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 só que ao mesmo tempo você fez o seu mestrado, você estava com esse dilema do doutorado, e ganhar dinheiro, continuar estudando e tal. Como é que era, até aí, pelo menos, a visão da sua família com relação a isso? Assim, eles tinham uma expectativa de que você fosse para o mercado, se montasse uma empresa, que você fosse empresário? Teu pai, por exemplo, com a história de CPJ? Ou não, eles ainda queriam que você fosse o executivo da Não, multinacional? na Né? verdade, meus pais sempre foram muito tranquilos comigo. Eles nunca determinaram que ou me induziram a fazer nada. Eles sempre me deixaram muito Tá. tranquilos e muito livre para escolher o que eu queria fazer. Né? Eles sempre falaram, meu pai e a mãe sempre falaram que, para mim, a herança que eles iam me deixar era a educação. Né? Meus pais são classe média Certo. e ia me deixar dívida e educação, né? Enfim, então não era, eu não tinha uma herança, né? Então eu não tive berço do ponto de vista financeiro, né? Meus pais trabalharam muito para educar a mim e meus irmãos.
e fizeram isso com maestria. Hoje, eu posso dizer, a gente olha para trás com muito orgulho, eles tiveram sucesso nessa empreitada São deles. 3 bem-sucedidos, com certeza. São 3 filhos, cada um numa área, né? Eu sou engenheiro, meu irmão é advogado, bacharel, né? Minha irmã é administradora, que toca hoje com a minha mãe. Enfim, então, os 3 filhos, né? Eles sempre falaram, vocês podem seguir o caminho de vocês, né? Desde que vocês tenham consciência que a educação vai abrir portas para vocês. Então, isso sempre foi muito normal. Então, se eu ia ser funcionário público, executivo, empreendedor, não estavam muito preocupados com isso, né? Eles queriam que eu fosse feliz e, tipo, conseguisse a minha vida. Então, isso foi muito tranquilo, isso foi uma das vantagens que eu tive em casa. Eu tive essa âncora, né? Legal. E falaram, quando eu empreendi, sempre falaram, vai, se der ruim, nós estamos aqui. Então, sempre foi muito que legal para mim, né? Essa questão de empreender. E aí, abri a empresa, na verdade, né, voltando um pouco, você está falando, aquele boom do mercado, ganhar dinheiro, abrir empresa. E aí, como eu tinha esse projeto no Sebrae que estava bombando, eu já atendia, sei lá, naquela de 2009, 10, eu já atendia, sei lá, 15 estados no Brasil, né? Era um projeto do Sebrae com a Petrobras para desenvolver pequenas empresas e nós estávamos em 15 estados. Então, eu viajava o Brasil todo. E aí, nós tivemos uma oportunidade, a oportunidade que caiu na nossa frente, eu falei, agora, né? Vamos abrir empresa, vou ganhar dinheiro. E aí eu começamos a transformar, né? Eu tinha, naquela época, um sócio, né? Na verdade, no final abrimos, éramos 3, a primeira consultoria, né? Só para dar spoiler, eu tive 3 empresas, eu vou contar isso. E abri a consultoria e fui pro mercado, mergulhei de cabeça. E aí isso foi legal, foi 2010 a 2014 ou 15. No mercado, o crescimento assim, foi exponencial. Eu cheguei a ter 20 funcionários, era uma empresa, nós crescemos assim, 500% em 3, 4 anos, foi muito bacana. E aí, eu acompanhei isso. Eu lembro que eu achava super chique ele falar que estava indo para a Noruega, participar da, tipo, Rio, I guess, não, era lá na principal feira do setor da indústria. Eu achava isso o máximo, representando uma empresa brasileira, né, de serviço brasileira. Fantástico. Foi muito legal. Eu viajei o mundo por isso, fiz muitos trabalhos legais. Depois, se quiser, a gente entra nisso também. E aí era uma oportunidade de criar uma consultoria legal, gerar conhecimento, aplicar conhecimento. E a gente falava, é a hora da gente transformar o conhecimento do CPF em produto e serviço CNPJ, né? Então foi muito legal isso. E aí cresceu, e como eu sou muito, você sempre conhece, sou muito inquieto, né? Eu sou péssimo para rodar coisa, né? Rotina, né? Operacionalizar. Eu, pelo menos, me olho, eu sou um cara estratégico e de criação, né? Desenvolvimento, enfim. Então eu sempre gosto de estar criando coisas. Se eu entro na rotina, aquela rotina me mata. Enfim, então e aí a empresa começou a estabilizar algumas áreas meio já montando, veio a oportunidade de criar, né, uma área, trabalhar com startup. Né? Naquela época não era tão cool como é hoje, nós estamos falando de 2014, né? Então, a gente falou, pô, vamos tocar, até não sei se ele ainda está aqui na live, mas o Peter, que você conhece bem, né, ele me procurou e falou, putz, vamos tocar. Ele já também empreendia, surgiu a oportunidade de falar, beleza, vamos abrir agora uma outra empresa, né? E na época estava a questão da aceleradora, gestão interina, era criar uma aceleradora, uma área da empresa, unidade de negócio da consultoria, para investir em startups e acelerar e depois vender, né? O que hoje é comum, em 2014 não era tanto assim, 7, 8 anos atrás. Era bastante novidade ainda. Era mais novidade, tipo, ele estava sempre na frente. Mas, tipo assim, até para os meus sócios foi difícil entender aquilo. E aí, montamos a startup de robótica submarina, incubamos na COP, foi super bacana, né? Foi uma minha fase de garagem, né? Bill Gates, Steve Jobs, você vai para garagem, vai para incubador, camiseta e tal. E aí, naquela época, eu e meus sócios, a gente se entendeu, tínhamos rumos diferentes, pensamentos diferentes para a empresa. Aí eu falei, faz o seguinte, me dá a startup, eu vendo a consultoria para você, me dá mais uma grana e vamos lá, cada um a sua. E foi. Eu fui para a startup e aquela minha mania, né? Tipo, bombar e tal, fiz um all-in na empresa, naquela época, foi 2014, 15. E só que eu não tinha dimensionado o tamanho da crise de petróleo em 2015, 2014. Né? Que, na verdade, chegou no Brasil no final de 15 e início de 16. E aí, né, a tecnologia foi super bacana, né? Montamos uma puta conceito, muito business case, só que a gente foi pego de frente, assim, aquele muro que aparece na sua frente. Enfim, nós tivemos que fechar. Foi uma
Foi O timing, né? Assim, seu caso foi claro de timing, só que exatamente tudo da mesma forma, em outro, um deslocamento de 2 anos para trás, né? Não, sim. não E teria aí, tanto tipo, esse impacto. a gente já conversou muito sobre isso, né? O business case estava, tipo, estruturado. Na época, a gente não queria investidor, porque nós íamos deixar na mesa, sei lá, um rim e o fígado, né? A gente achava que, Uhum. tipo, estávamos confiantes e tínhamos evidências que com as primeiras vendas nós conseguiríamos pagar para o desenvolvimento e ia ser legal. Enfim, não deu, paciência. Chegou aquele momento, a gente conversou, Aprendizado. aquela conversa, tipo, ou vai ou racha, racha, né? Aí, Uhum. tipo, naquela época eu me vi, eu tinha que estar com 34 anos, tipo, voltei para casa dos pais, fechei a empresa, que a tua vida dá uma reviravolta, né? Enfim, você começa a repensar as coisas. Tirei um ano sabático e aí eu resolvi voltar para o mercado e abrir uma outra empresa, outra consultoria, né? E também de inovação, e aí com outra pegada, de novo, sobre setor de petróleo. Eu trabalho no setor de petróleo, vai fazer 19 anos, aí, vai fazer desde 2002. E abri uma terceira empresa, outra consultoria, para desenvolver projetos de inovação para vender para a operadora. E nesse momento, e aí 1 ano de empresa, a Total, que é uma empresa francesa, é a quarta maior empresa de petróleo do mundo, na verdade agora estamos saindo de IOC para IEC, né, empresa de petróleo para empresa de energia, estava estruturando o centro de pesquisa no Brasil. E eu falei, cara, é agora. Né? Eu pintou a oportunidade, eu recebi, né, um convite a participar do processo seletivo. Eu falei, pesei prós e contras, falei, é a oportunidade para fazer uma transição de carreira. E, obviamente, Sim. você vai fazer algumas perguntas, mas enfim, eu tinha, né, na época, tem 2, 3 anos atrás, estou com 39, então também com 37, 36 anos. E eu falei, eu tipo, tinha um passivo, porque como eu fiz o all-in, né? Que normalmente quando você está com 30 e Sim, poucos claro. anos, é aquela fase que a galera já está começando a ter um patrimônio, né? E todo o meu patrimônio foi Uhum. investido na startup. Então eu falei, cara, eu preciso agora pensar no meu Você tomou futuro. risco, Tomei risco faz parte do processo. ao extremo. E eu sou aquela pessoa, eu acho que você concorda comigo, obviamente, pela tua história de vida, a gente sempre conversa muito isso. Assim, existem decisões que podem, depois na frente, você vê que de repente não era o melhor cenário, a melhor decisão, aprendi, mas foram decisões tomadas, elas precisam ser tomadas, né? As pessoas que esperam que a vida tome decisões por elas, essas pessoas não vão assim, ter grandes feitos, ou um grande patrimônio, ou uma grande empresa, ou uma própria, né, falando de carreira, que é o nosso, tempo, né, nosso tema sempre, não vai atingir grandes voos, né? Você tomou decisões ao longo de. Toda essa história que você está contando para a gente de 20 anos aí, foram decisões, decisões atrás de decisões e riscos, e sabendo do que podia acontecer. Sim, Então, não, acho que você está assim. Eu sempre falo, essa história para mim é incrível. Não tem nenhum problema nessa história toda aí, né? eu também não vejo problema nenhum, pelo contrário. É claro que É, tem fases que você fica mais intenso no divã, você gasta mais um turno, vai pro divã, trabalha, isso. Eu não vou dizer que não foi fácil. Pode, se quiser trabalhar, a gente entrar nesse claro, processo. eu acompanhei também. A gente trocava muito, né? Se quiser também entrar nessa análise de transição e tudo mais, a gente pode falar sobre isso. Mas, enfim. E aí eu entrei para a empresa, a decisão foi muito clara, foi racional. Tipo, eu estou numa fase da minha vida que eu preciso pensar no meu futuro. Né? Na minha cabeça de Sim, empreendedor, até então, era muito uma visão de futuro muito clara. Que eu ia, né? Meu sim. futuro era a empresa bombando, crescendo, que de fato foi interrompida por uma crise. Né? De fato Sim. foi. E aí eu falei, cara, quando eu vi aquela oportunidade, aquilo brilhou meus olhos de novo. Né? Eu falei, é uma oportunidade de eu construir, participar e contribuir com a construção no Brasil do centro de pesquisa da Sim. quarta maior empresa de petróleo do mundo. Né? Que hoje, né, a gente pode falar isso, está se transformando na líder de empresa de áreas de energia renováveis no mundo. Né? A gente acabou de anunciar, nosso Uhum. grupo acabou de anunciar que é a mudança, enfim. Então foi isso. A transição foi a minha história é basicamente essa. Eu estou hoje lá, tem 2 anos, completou agora em janeiro. Como eu sou Nossa, responsável. eu lembro você me ligando, me falando, me dando essa notícia, como se fosse ontem. Thaís, olha o que vai acontecer com a minha vida. Eu lembro de você falando isso e eu falei, gente, que movimento interessante, E aí, né? Diferente do que a gente vê. sim, e aí eu falei, cara, e aí eu tô lá há 2 anos, hoje eu sou responsável pela área de parceria de pesquisa e desenvolvimento, né? Enfim, estamos, tá super bacana, super divertido. Então, eu acho que eu contei aí 20 anos em 30 minutos, 20 minutos.
entendeu? Então, Mandou-me muito bem. Foi uma maneira bem legal. Eu queria aproveitar de fazer essa pergunta, porque assim, agora a gente entendeu a sua trajetória, né? Eu com alguns detalhes, as pessoas que não te conheciam estão aqui. Acredito que devo ter amigos meus, amigos seus, pessoas de trabalho, pessoas da nossa carreira, da nossa vida. O que você vê hoje, assim, agora já passados 2 anos, dessa transição de carreira? Você usou o termo perfeito, foi uma transição, né? Você de empreendedor, e você não fala muito isso, mas eu até botei o nome dessa nossa live de empreendedor para colaborador, no sentido de que mudou muito assim, esse estilo de vida, estilo de trabalhar, apesar de que a gente está vivendo, todo mundo está vivendo uma época diferente, né? Com essa história de pandemia e home office, isso é diferente para qualquer um. Mas você tem uma relação diferente com o empregador, né? Você tem uma relação diferente. Outro dia a gente estava conversando sobre como é trabalhar numa empresa grande, né? Uma multinacional, e como são os processos. A gente outro dia estava falando sobre isso, que é exatamente o oposto do que eu vivi, né? Eu vivi isso primeiro e fui viver uma certa liberdade de tomada de decisões depois. Você foi o contrário. Então, assim, de um modo geral, em termos profissionais, qual a vantagem e desvantagem de você ver de um cara maduro como você, maduro de idade, profissionalmente, tendo tido sucesso no passado já, né? Grandes feitos, e aí qual é a vantagem e desvantagem de fazer esse movimento, né? Se alguém aqui que está assistindo a gente, que é autônomo, por exemplo, né? Tem muitas profissões, o cara se forma dentista muitas vezes para ser autônomo. Então tem muito autônomo aqui, de repente, assistindo a gente, tem muita gente que tem o seu próprio negócio, assumir negócios da família. Ele pode querer, ele pode ficar assustado. Quais são as vantagens e desvantagens dele, de repente, ir a mercado e ser um intraempreendedor e ser um colaborador, um funcionário, um CLT, enfim, ou um PJ, mas assim, dentro de uma estrutura de uma empresa. Fala aí pra gente. olha, O que Thaís, você vê de vantagens e desvantagens? olha, Thaís, eu acho que primeiro essa pergunta é uma pergunta, eu acho que todo mundo pode qualquer coisa, desde que queira, sabe? Não tem essa, não, será que eu consigo ser isso? Cara, se você quer, se prepare e vai. Não tem essa, entendeu? Eu acho que eu tenho sempre aquela questão, né? A Karina tá aqui, ela vai rir agora, né? Aquela questão de propósito. É muito em moda de propósito hoje, né? Pra mim, eu não acredito em propósito. Até porque, para mim, eu acho que isso é uma questão. É meu, tá? Não estou dizendo que é certo ou errado. Eu acho que você tem que fazer aquilo que te deixa feliz, sabe? Aquilo que faz seu olho brilhar. Então, aquilo que te dá tesão. Aquilo que faz você querer, na segunda-feira, levantar da cama, trocar de roupa e correr para fazer as coisas. Ou que chega na sexta-feira, você não desliga para o final de semana. Então, isso para mim eram muitas coisas que aconteciam quando era empreendedor. Eu não desligava. 24 horas não, porque tinha hora que eu dormia, mas até a hora que eu dormia eu sonhava, então não desligava. Né? Então, você tem que buscar aquilo que te dê tesão, né? Que faça seu olho brilhar. Eu sempre costumo dizer, o seu propósito, que as pessoas gostam de falar, para mim é o brilho no olho. Né? Então, e aí, a outra parte da sua pergunta, a primeira parte da sua pergunta, prós e contras, né? Cara, não é fácil trabalhar numa grande empresa. E é natural isso, não quer dizer porque é uma grande empresa que é ruim. Quando você tem uma grande empresa, e obviamente eu trouxe toda uma bagagem de consultoria, eu tive 2 consultorias, eu trabalhei com muitos clientes, tal, então você, como consultor, você sabe disso, você é consultora por muito tempo, ainda hoje, ainda é. Né? Como consultor, você aprende a fazer o diagnóstico, né? Ler um cenário, ler uma realidade, montar um plano de melhoria, né? Para você ter um objetivo, né? Define o objetivo e monta um plano para sair do ponto A para o ponto B. Né? E sabe que nesse caminho você vai encontrar turbulências, atritos, pedras pequenas e grandes. Né? E você aprende a trabalhar resiliência para passar por esse percurso mais ileso possível. Bom, quando você vai para uma grande empresa, é a mesma coisa. Ela tem processos, ela precisa ter processos. Né? A diferença de uma startup para uma grande empresa é que a startup ainda é muito amorfa. Né? A gente pode depois, se você quiser, a gente pode entrar nessa questão de desmistificar que uma startup é cool e tal. A gente pode falar sobre isso, eu já tive uma. Então, a grande diferença de uma pequena... O Rafa Velar, sabe o Rafa Velar? Ele fala uma frase que eu até já postei aqui, ele fala assim, tem muita gente hoje em dia fazendo esse movimento, né? Querendo, tá na moda demitir o seu chefe, tá na moda empreender. Porque é o quê? É sexy falar isso? Então as pessoas às vezes não sabem nem exatamente por que elas querem empreender. Elas acham que a solução, de repente, do problema delas é empreender. É sexy falar, eu quero ser empreendedor. E é isso que você está dizendo. E eu vou te dizer, muito... o brilho nos olhos, o propósito, pode ser empreendendo ou pode ser dentro do mundo corporativo, né? E eu vou te dizer, é muito mais difícil empreender do que trabalhar numa grande empresa, corporativa.
Eu, Com certeza. todo dia 25 eu tenho lá minha grana que pinta na conta. Tipo, pela primeira vez na vida, eu tirei 4 semanas de férias, um mês inteiro de férias. Assim, tipo, eu nunca tinha feito isso. Eu tô com 39 anos, Foi primeira vez que eu mesmo. fiz isso. Ou seja, do ponto de vista pessoal, né, é muito mais fácil você trabalhar numa empresa. Né? Porque você, todas as questões, enfim, de dinheiro, garantias, enfim, você trabalhar do que empreender. Eu tinha que matar um leão por dia. Congela aí, congela aí. Olha o que você falou, olha o que você falou. Do ponto de vista pessoal, é muito mais fácil trabalhar em empresa, né? Porque você tem algumas seguranças, aí você Claro. disse, né? Uma coisa organizada. E olha que legal, muita gente fala que quer empreender, muita gente me procura. Hoje em dia, eu sou uma mentora, para quem não sabe que está aqui, porque eu fiz um grande movimento também na minha vida, eu empreendo, sou consultora, eu empreendo dentro da minha carreira e empreendo com outros negócios. Eu fiz um movimento ao contrário do Ricardo. Eu sempre trabalhei em multinacional, hoje em dia não. Quer dizer, eu trabalho prestando serviço. Mas, olha que legal, por isso eu pedi que congela. Ele falou a frase que é, às vezes, a frase que eu mais ouço, às vezes não, é a frase que eu mais ouço de pessoas que são do corporativo, pelo menos carreiras corporativas, né? Carreiras, né? Quando o cara sai de uma academia e vai para o corporativo, o cara é engenheiro, do financeiro, né? O contador, o administrador, o economista, eu estou falando assim, o químico. Esses caras, eles falam que querem empreender porque eles não acham que dá para organizar a vida pessoal, porque eles acham que não. Né? Tudo que o Ricardo está falando, olha que interessante. Eu botei aqui para pegar uma polêmica mesmo, porque tem gente que procura o empreendedorismo exatamente pelo oposto disso. Mas, E que o Thaís, Ricardo, que veio de lá, né, tá falando que não, aqui talvez seja um lugar de. mas Fala, empreender, fala. qualquer projeto que você vai fazer, seja empreender, numa própria empresa ou para uma empresa que você está no corporativo, tem que estar muito alinhado com o seu projeto de vida, né? Porque você vai ter que saber Sim. o que você quer. Qual é o teu padrão de vida que você quer no final das contas? Uhum. E como é que você vai querer? Eu sempre brincava que eu empreendi, eu queria ter uma cobertura na Vieira Solto com uma Ferrari na garagem. Então eu sempre queria. Você lembra disso? Eu sempre brinquei com isso. Mas no fim das contas, depende de como você quer viver o seu padrão de vida. Né? E muitas pessoas reclamam de um mundo corporativo porque elas se acomodam. Né? E tipo, eu tô lá dentro Sim, hoje. bom ponto. É, Bom ponto da uma gente ter empresa trazido aqui. hoje que me dá a oportunidade, tipo, óbvio, cara, a empresa é sensacional. A gente pode falar depois disso, eu posso falar o nome, eu trabalho Total, né? Se quem quiser entrar no meu LinkedIn vai ser muito bem-vindo. Eu trabalho numa empresa sensacional, sabe? Eu tenho oportunidades, eu posso ir para o mundo todo. E mesmo trabalhando lá, tipo, se eu não tiver satisfeito, cara, vou buscar. O que acontece isso? E aí as pessoas não entendem que isso vale para o mundo corporativo e para o mundo empreendedor. Né? O que você faz Perfeito, muito é bom muito ter colocado isso. relacionado ao seu projeto de vida. Né? O colega escreveu agora, projeto momento exatamente. Se você tem a decisão... Ele também é engenheiro e ele mora na França também, ele é carioca. Eu vi ele dando os boas-vindas da E França. também é empresa de petróleo. É bacana, deve ser concorrente, então. E aí, então, a questão é o seguinte, se o seu projeto de vida está condizente com o seu momento, cara, beleza. Porque se o cara decide ter uma família, por exemplo, hoje eu não tive filho, porque eu não tive família, porque Ainda. não, sim, ainda. Mas é um Eu sou investimento que está madrinha. fazendo. Porque, por exemplo, a pessoa sabe que para ter um filho tem um custo. Quer morar na Zona Sul, tem um custo. E a pessoa precisa saber que o custo que ela está tendo vai caber no que ela ganha no final do mês. Né? Para empreender e ganhar dinheiro, as pessoas não enxergam que o Guilherme Benchimol, quando abriu a XP, ele teve que vender um carro e ficou anos lá ferrado dentro de uma sala. E um puto empresário. Todo empresário, as pessoas valorizam um empreendedor de sucesso, mas ele não sabe como foi no início. É difícil pra cacete. Romantizam demais, Muito. né? Cara, Talvez. startup é difícil pra cacete. Né? A pessoa fala de unicórnio, fala de tudo mais. Cara, você não tem ideia. É que nem jogador de futebol. Quantos jogadores de futebol existem para ter um Romário, um Ronaldinho? Entendeu? Então, é para rir. Não é uma coisa assim tão simples que as pessoas acham que é um glamour de ser startup. Tá? Então, voltando para a grande empresa, a vantagem que você tem no mundo corporativo, você pode buscar o que você se posicionar. Por exemplo, eu trabalho com inovação. Hoje, o meu grande projeto é implementar um projeto de inovação na empresa que eu tô. Eu tô, porra, é do cacete, sabe? É fácil? Não é. Sim. É uma empresa
multinacional de petróleo, por si só, a empresa de petróleo tem muitos riscos envolvidos. Se qualquer problema acontecer, tem um vazamento, você perde vidas. Então as pessoas, você é engessado. É engessado. Você tem processo para cumprir, você tem riscos. Tem que ter processo, tem que ter, né? Exatamente. Então, se as pessoas conseguirem entender, né, que o mundo corporativo, o porquê que ele né, como ele é, e como é que você se adapta a ele para você poder alcançar os seus próprios objetivos e alinhar os seus objetivos, os objetivos da empresa, cara, é o fundamental. Esse é o grande desafio. Né? Até um colega que trabalha comigo está nesse projeto, ele está trabalhando junto nesse processo, a gente discute muito isso. Tudo depende, até usei, brinquei com ele uma metáfora hoje, foi falando, tudo depende da capacidade do seu tanque de resiliência, né? Daquela organização que você está. Se o tanque de resiliência está cheio, cara, você vai longe. Se ele começar a esvaziar, amigo, tchau, procura outro, entendeu? E tanto faz ser no mundo corporativo como CLT funcionário, ou sendo, né, um empreendedor, um empresário, né, que eu tô querendo dizer. Sim. Tanto faz. Aí, claro, né, aí vem aquelas questões, você pode pegar, né, como questões comportamentais, relacionamento, você vai ter aquele teu amigo, aquele teu colega de trabalho chato pra cacete, você pode ter a sorte ou o azar de pegar um chefe que te dá espaço ou não. Então você vai ter uma série de... se o momento da empresa é o momento que a empresa está investindo, ela está disposta a isso, a diretoria é aquele tema que você vai ajudar a diretoria a resolver uma dor que ela tem. Então, tem que analisar o cenário que você está. Mas, resumindo, o mundo corporativo tem muitas oportunidades. Né? E aí, é claro que... Eu sou muito grata. Eu acho que a pessoa que eu sou hoje, a profissional, que é valorizada para prestar um serviço de consultoria, por exemplo, ou a empresária que eu sou para fazer o comercial e o relacionamento que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse fazer, tem muito que eu trago desse corporativo das grandes multinacionais. Eu também, que nem você, aí eu vaguei ali, eu já trabalhei em empresa britânica, né, inglesa, americana, francesa, brasileira, capital misto, né, Petrobras. Então, assim, nossa, é muito aprendizado e ele é muito valorizado para o mundo empreendedor. Mas por isso, porque é muito bacana ter a oportunidade de trabalhar. E aí, assim, eu acho que você está falando uma coisa legal também. Se o seu chefe, seu gestor, sua diretoria, se a empresa é uma empresa que está num momento... E tem muito a ver com o que você quer para sua vida. Às vezes tem gente que vai falar assim, não, se a empresa está crescendo demais, vai me demandar demais. Talvez não seja isso que eu quero ser demandado de menos, né? Porque é um momento de vida, é filho, com família. E não tem certo e errado, né? A gente tem que parar de criticar essa coisa da internet, nas redes sociais. Se o cara não é produtividade 100%, 1000%, se o cara não quer ser mega rico, não tá errado, não tem certo e errado. Tem o que é bom para cada pessoa, né? O que eu acho, vê só se você concorda comigo, o que eu acho é que a gente não pode ser, eu falo muito isso aqui nas minhas redes sociais, a gente só não pode ser incongruente, assim. A gente, às vezes, quer ter eu estava até brincando outro dia, né? A gente quer, falando até uma coisa fora de carreira, de trabalho, a mulher quer ter o corpo da Gisele Bündchen e não quer fazer os sacrifícios da Gisele Bündchen. Então, assim, você quer ter a liberdade, o carro, né, a Ferrari, morar na cobertura, você quer ter um monte de coisa do cara bem-sucedido, seja ele empreendedor ou um executivo de multinacional, mas você não quer passar pelos perrengues que esse cara passou. Então, isso é que é incongruência. Isso pode ser também no mundo corporativo, isso pode ser também no mundo empreendedor, porque eu vejo muita gente falando: eu vou empreender para poder acordar a hora que eu quero, eu vou empreender para não ter chefe chato, eu vou empreender porque eu não vou ter problema. Vai ter problemas, vão ser outros problemas, entendeu? Então, eu acho que é isso. É sexy falar que vai empreender e é romântico essa visão de que vai estar tudo certo. Não, vai ter problema nos dois lados. Você pegou o ponto da questão. Eu acho que é muito por aí. Eu acho que, né, é muito entre a tua expectativa e a realidade que você tem. Né? E a grande frustração e a ansiedade vem, e aí, né, anos de análise e de terapia traz isso para você, que o quão grande vai ser a frustração, a ansiedade, vai ser de acordo com a distância entre esses dois polos. Se eu tenho uma expectativa pequena, né, e minha realidade comporta, cara, eu vou ser feliz. Eu vou acordar para jogar futebol, vou ser funcionário público. Cara, funcionário público você pode ser feliz. Né? Eu vou ser, sei lá, empreendedor. Eu parei de criticar também. Não sei se aqui alguém assistindo a gente é funcionário público. Gente, eu era muito preconceituosa. Acho que a gente já falou sobre isso também. Antigamente, eu era extremamente preconceituosa com o funcionalismo público, porque eu acho que foi criada na minha cabeça aquela visão
do funcionário público que não trabalha, que é encostado e tal. Mas assim, não é o funcionário público. Eu que criei um estereótipo, eu que estou errada, eu que era preconceituosa. Porque não é o funcionário público. Existe essa gente no funcionalismo público, existe essa gente na empresa privada, existe essa gente, existe o empreendedor que também é acomodado, que também é encostado, e ainda reclama que o problema é o país, é a economia, é o presidente, é o governo. Então, existe o mal profissional, independente do contrato que ele tenha ou da relação profissional que ele tenha com o mundo, né, com a empresa. Então, existe gente ruim em todo lugar, existe de boa em todo lugar. Eu tive a chance de estar dentro de uma Petrobras 5 anos para ver que tem gente boa e gente ruim. Assim como empresa de alta performance que eu trabalhei, que tem gente boa e gente ruim. Né? Isso aí, eu acho que é muito, né? Primeiro, para mim tem 2 pontos, né, nisso. Isso que você falou, essa diferença entre expectativa e realidade, como a pessoa casa essas 2 coisas, aí que eu chamo de incongruência, né? Incongruência. Então, e o segundo ponto é como a pessoa se comporta perante os desafios que são apresentados. Tipo, a pessoa fala, cara, meu chefe é muito chato, não sei o quê, não consigo implementar nada e tal. Muda de empresa. Não posso porque eu tenho conta para pagar. Então, amigo, para de reclamar e entuba, sabe? Exato. Porque as pessoas, elas só querem reclamar, mas elas não querem. No outro dia, aqueles postzinhos, né, de Instagram. Quem quer mudar? Todo mundo. Não, quem quer a mudança? Todo mundo. Aí, quem quer mudar? Ninguém. Tipo assim, você quer reclamar, mas não quer fazer nada para resolver, né? Exatamente. Então, acho que eu depois, né, você vai chegando no metade, eu estou chegando para 40 anos ano que vem, então, na verdade, eu estou chegando na metade, se você considerar a estimativa de vida de 80 anos, né, do homem brasileiro, eu estou quase na metade, estou quase passando para a segunda metade da minha vida. E aí, muitas coisas boas também, que né, eu entrei no mundo corporativo com uma certa maturidade, experiência que eu construí nesses últimos 18, 19 anos de carreira, você começa a ver, cara, você vai ter no mundo corporativo aquelas pessoas que, tipo, estão acomodadas, as pessoas que se entregam muito na questão de a dificuldade, acham que não pode mudar, sabe? Começa a reclamar. E, tipo, quando eu cheguei na empresa e vi que a empresa estava passando por um momento e tinha uma oportunidade, cara, eu me agarrei e fui, sabe? Então, para mim, está sendo maravilhoso. E aí, tá óbvio que, tipo, tem que estar no momento certo, na hora certa. Estou tendo a oportunidade hoje de ver a transformação de uma das maiores empresas do mundo de petróleo numa empresa de energia. E uma empresa liderando esse processo. Cara, do cacete, sabe? Toda a questão... Do cacete. É a chance de você poder botar em prática, realizar coisas que talvez, naquele momento, o empreendedor, que tinha lá suas vantagens, mas você não conseguiria fazer o que você está fazendo hoje, com a magnitude do que você está fazendo, né? Então, eu gostei da gente poder promover essa live aqui por isso, Ricardo, porque, assim, eu sou mega defensora do empreendedorismo de mentalidade empreendedora. E eu sou mega defensora das pessoas fazerem mudanças em suas vidas para, como você mesmo disse, percorrerem um caminho da felicidade, de acharem o que é bom para o seu projeto, né? Vida integrada, trabalho, vida pessoal, não tem essas 2 coisas. Mas a gente tem que parar de achar que o movimento ao contrário não pode ser feito. Até queria te fazer uma pergunta que tem a ver com isso. Qual a dica, se você fosse dar dica para pessoas assim como você, né? Que estão ali nos 40, às vezes até um pouco mais velhas, e foram autônomos a vida inteira, foram PJs a vida inteira, foram empresários a vida inteira, comerciantes, né, a vida inteira. O que essas pessoas podem fazer? Como é que elas começam a pensar, a refletir, se organizar? Quais as dicas que você daria para quem quiser fazer um movimento que nem você fez, de ir ao mercado? A pergunta não é fácil, né? Aquela pergunta de, tipo... Dicas. Fala o que você fez, fala como você pensou, como você se organizou, de repente. Porque, assim, eu, de um modo geral, como eu falo de transição de carreira, seja para um lado ou para o outro, eu falo sobre planejamento. Assim, para mim, a palavra-chave é se planejar, né? Bom, vamos lá. Então, eu vou te trazer um pouco essa questão de dica, né? Eu acho que é um planejamento, saber o que você quer. Para mim, né, você sabe, eu sou um hedonista, né, por natureza, e gosto se não tiver prazer no que eu faço, para mim não faz sentido. E isso vale no mundo corporativo, no mundo do trabalho, porque é meu mundo profissional. Eu não desligo, você sabe disso. Eu estou sempre lendo, eu estou sempre buscando, eu estou sempre interagindo. Porque sua vida é integrada, né? Porque não existe gosto, só... Eu gosto. Me faz
Então, não quer dizer que todo mundo é igual, mas isso me faz bem. Tem pessoas que preferem E jogar não quer bola. dizer que você é escravo, que também são coisas Não, diferentes. Você não é escravo do seu trabalho. você me conhece, sabe que eu me divirto, tipo, curto bem a vida. Super. Né? Eu gosto de viver a vida. Né? Pode ser montando meu quebra-cabeça ou estando num show do Bel em Salvador, no Carnaval de Salvador, que infelizmente não tem essa Eu ia chance. falar isso. Nosso Carnaval de Salvador, gente. Então, eu acho que a primeira dica é a pessoa saber o que faz ela feliz. E buscar correr atrás. E se planejar. Por Legal. exemplo, quando eu fechei a primeira empresa, né, a segunda empresa, na verdade, com a crise, eu falei, putz, e agora que eu faço a minha vida, né? 34 anos, solteiro, morando com meus pais, endividado, quebrado, enfim, e agora? Pra onde eu vou? Eu falei, então, quais são as minhas opções? Eu posso dar aula, eu tinha mestrado, eu posso ir para o mercado e posso botar outra empresa. Tudo bem que eu decidi tirar um ano sabático, que foi triatlo. Eu treinava com o Rafa Velar, que você falou, é super gente boa também, treinava com ele. É, Claro que tipo, nunca consegui acompanhar. ele foi meu calouro da faculdade, Rafa. E, enfim, então, primeiro é isso. Segundo, na época eu falei, cara, tá, vou trabalhar. O que eu gosto de fazer? Putz, eu gosto, sei fazer petróleo, sei trabalhar no setor de petróleo, trabalho com tecnologia e inovação, eu confio na minha vida inteira, não quero mudar e gosto de fazer isso, tecnologia. E, tipo, no mundo, no mercado, quem compra minha competência? Né? Eu trabalho na área de P&D, causa de P&D e tudo mais. Cara, eu fui mapear quais são as empresas que vão precisar montar a área de P&D no Brasil nos próximos anos. A próxima era a Total e agora vem a Exxon, que está vindo agora. E as menores. Então, eu mapeei, eu sabia que a Total, em alguma hora, ela ia abrir a vaga para ir para a área que eu estava. Demorou 2 anos, mas abriu. Perfeito. Entendeu? Então, não foi sorte estar na Total. Né? Só aqueles clichês. Né? Perfeita essa colocação. Perfeita essa Quanto mais colocação. eu treino, mais sorte eu tenho. Né? Aqueles clichês que tem. Então, tipo, eu acho que a dica é você nunca ficar refém do seu destino. Achar, não, deixa a vida me levar. Né? Isso é bom para tomar um chopp e ouvir samba. Né? Mas quem realmente quer ter sucesso, não pode ser uma coisa muito solta. Né? Tem que ter um mínimo de planejamento. Seja para empreender, ou seja para ser trabalhador. O que você quer ter? Onde você quer estar daqui a 5, 10 anos? Né? Vamos planejar, tipo, eu quero ser um executivo. Você tem os skills para ser um executivo? Hoje, eu não tenho ainda. Estou falando de mim, né? Estou provocando e respondendo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um MBA executivo e ser exposto a posições e cargos que vão me desafiar, né? Então, e hoje eu tenho um plano de desenvolvimento na empresa. Essa dinâmica que você falou, né? É uma dinâmica nova para você do mundo corporativo, que tem coisas que você vai passar super bem pela visão empreendedora que você tem, e tem outras coisas que você vai começar a se moldar para esse novo cenário, né? Eu vou contar um milagre, eu vou contar o santo, a gente tem gente que conhece. No meu primeiro ano de empresa, depois de 10 meses, cara, eu quase mandei uma pessoa para aquele lugar no trabalho porque eu me estressou. Eu falei, cara, não é assim, sabe? Vamos lá, ele respira. São coisas simples que você vai vendo que você precisa desenvolver. Né? E você, na maturidade, você vai fazendo uma autoanálise e se preparando para isso. Entendeu? Então, enfim, tem todo um planejamento. Então, a dica seria essa: se conhecer, saber onde você quer chegar e se planejar para lá. Então, seria ir buscar aquela empresa Muito legal. que você se identifica, né? Por exemplo, eu vou trabalhar numa empresa que é diferente dos meus valores, por exemplo, a Total. Um dos princípios dela é espírito pioneiro. Ela inova desde que ela começou. Ela é reconhecida mundialmente por ser uma empresa de ponta. Entendeu? Enfim. Então, a gente tem mais 5 minutos. Não sei se você quer abrir, tem alguns comentários, não sei se você vai... Eu tô gostando dos comentários aqui. Tem uma amiga minha aqui, a Carol, e ela é do RH, e ela trabalha com empresas de petróleo, energia, já tem muito tempo também. E ela tá falando, olha só que coisas legais que ela tá dizendo aqui pra gente, né? Que as empresas deveriam até querer e gostar mais, cada vez mais, de empreendedores, as empresas, né, o mundo corporativo, porque eles agregam muita coisa em termos de até de... Ela está falando aqui, eu estou resumindo aqui como se fosse a questão da cultura mesmo, esse mindset. E ela está falando um negócio interessante aqui, ó. É surpreendente a quantidade de pessoas que perguntam para ela se empreender não vai, e ela botou entre aspas, né, estragar o currículo. Imagina isso. Aí ela mesma está dizendo. E ela é do RH, ó, gente. Mindset empresarial tem que mudar. As empresas com pensamento velho, elas estão tendo que, de uma forma ou de outra, se adaptar a essa nova realidade. E a Carol também falou aqui sobre pandemia, como isso está sendo importante, né? Essas pessoas que trazem esse tipo de mentalidade para dentro do corporativo. Muito legal, Carol, esses comentários. Eu estava lendo, eu achei que ele sabia que era da RH, né? Então, até brincar, para mim,
Eu fui fazer a primeira Eu entrevista. acho até que vocês se conheciam, eu não sei se vocês Bom, se conhecem, não sei se eu já apresentei alguma vez na não vida. sei, né? Não sei se você exercendo mais uma vez sua habilidade Meu network. network Eu não sensacional. sei, mas Ah, você viu aí que Karina falou que eu realmente, gente, eu sou networker até internacionalmente, porque eu apresento as pessoas fora do Brasil. Os expatriados por aí no mundo se conhecem porque eu crio grupos de WhatsApp. vem cá, a live cai depois de uma hora ou não cai mais? Porque a última vez eu não sei mais. Cai. Então Cai. então deve estar acabando daqui a pouco. Acho que tem mais 5 ou 6 minutos. Mas é engraçado, porque o RH. Eu fui fazer a primeira entrevista de emprego, de trabalho, assim, agora. Eu fiz uma na vida. E para mim, tipo, o maior desafio era participar daquele processo. Eu nunca participei do processo seletivo, né? Exato. Por exemplo, o que eu fiz, né? Questão de se preparar. O que eu fiz? Eu fui correr atrás de amigos headhunters, eu treinei entrevista, eu preparei meu currículo. Ou seja, eu fui buscar aquelas competências que eu precisava. Trabalhar os soft skills, né? Ou seja, todo mundo pode, desde que queira, seja bem orientado, busque as coisas, sabe? Não fica acomodado na zona de conforto. Eu acho que é muito nesse sentido. É verdade. E muito legal que alguém escreveu, agora passou para cima, não vi quem foi, mas alguém escreveu assim, mentoria. E assim, vendendo um pouco do meu peixe mesmo, eu vou fazer isso aqui agora, gente. Deixa eu pegar um ponto legal. Olha só, essa pessoa foi a Fernanda que ela me provocou, porque... Você viu quem foi? Sei quem foi. Ela participou de um grupo, um projeto que faço na minha área. Eu sou responsável numa das minhas atividades para desenvolver profissionais do futuro, né, novos talentos. E a gente promove muitos eventos de universidade, capítulos da SPE. E ela me conheceu nessas lives, que faz parte de uma das minhas atribuições na minha área, né? E aí ela me procurou, ela me mandou um e-mail me provocando. Você quer ser meu mentor? Ela não esperou, ela veio. Olha. Ela falou, você quer ser meu mentor? Eu falei, cara, topo. Né? O que seria isso, né? Ela, não sei e tal. Eu falei, tá bom, propõe aí, faz o pedido. Eu brinquei, eu sou moda antiga, tem que fazer o pedido. Ela fez, ela foi, ela, tipo, tá fazendo mestrado agora no Unicamp, uma pessoa profissional grande, potencial. E ela virou e falou, quer ser meu mentor? Eu falei, pô, topo. Como é que vai ser isso? Ela falou, não sei, eu também não sei. Não sou de RH, tipo, tenho minha experiência, propõe uma estrutura. Me propôs, a gente vai começar semana que vem. Então, tipo, é iniciativa. Fantástico. É iniciativa, entendeu? Eu vou te chamar de mentora oficialmente agora, né? Porque é isso que eu ia falar agora. Você, uma série de pessoas que eu conheço que estão nessa nossa fase de vida, de maturidade profissional, e assim, essa nossa geração, mentoria virou uma palavra da moda, né? E assim, para começar, gente que está assistindo aqui, só dá para ser mentor de alguma coisa se você tem experiência naquela coisa, tá? Não dá para ser mentor sem experiência. Não existe mentor sem experiência. A palavra mentor não se adequa para isso. E a mentoria, por que essa pessoa procurou o Ricardo? Por que as pessoas me procuram? Eu estava falando, vou vender meu peixe? Eu virei mentora naturalmente. Foi uma coisa que eu nunca imaginei no passado, nos últimos anos, porque as pessoas estavam buscando algo que eu tivesse de experiência para poder justamente ensinar, para poder passar, para poder... Então, isso é muito legal. Existe, sim, um mercado de mentoria. Hoje em dia eu faço isso profissionalmente. Eu nunca imaginei lá atrás. Hoje em dia eu faço isso profissionalmente. No meu caso, é para transição de carreira. Se a pessoa está a fim de conversar, para entender como é que funciona isso melhor, que plano que ela precisa montar, que mindset que ela tem que ter para qualquer carreira, né? Porque eu não sou psicóloga de formação, eu não sou coach. Meu foco é o plano de ação. Que foi isso muito que eu adorei que o Ricardo falou. Porque ele fez o planejamento, um plano de ação, ele não ficou esperando as coisas caírem no colo dele, né? Ele foi correr atrás. E as pessoas, muitas vezes, precisam de uma ajuda para se organizar. No caso, a pessoa procurou o Ricardo para fazer mentoria na profissão dela, está fazendo mestrado, ela viu ele como alguém que pode ajudá-la a acelerar um processo, evitar alguns erros, né? Protegê-la até, né? Para ela conseguir percorrer passos com alguém dando algum direcionamento. Então, eu achei fantástico, Ricardo. Eu nem sabia dessa sua novidade. Muito legal. Pois é, bom, está terminando só para sair. E aí, uma coisa que eu acho muito bacana, e eu tenho exercitado bastante, claro que foge um pouco, às vezes você não tem tempo, eu queria fazer muito mais, disseminar e compartilhar conhecimento. Né? Ajudar pessoas que estão passando por que você já passou. Eu acho do caramba isso. Porque isso. Por exemplo, eu não tive isso. Então, pois é. Eu não tive isso lá atrás. A gente não teve, exatamente. O que a gente teve mais parecido com isso foi justamente a época de empresa júnior. Os professores são esses, representam isso, né? Então, assim, é fantástico a gente estar aqui nessa fase dos 40,
sendo reconhecido pelo que a gente já trilhou Tá e ficando podendo velho, hein? ajudar outras Ficando pessoas. Não, você também, tá? velho. Gente, olha só, vai cair a nossa live. Eu amei, Ricardo, queria te agradecer muito por expor as suas vulnerabilidades, assim, tá na moda essa palavra, mas é isso, você contou a parte boa, a parte ruim, a parte delicada, você contou vantagens e desvantagens, você deu aqui uma grande aula, num bate-papo super Não, leve e foi um gostoso. bate-papo, não é de aula, não é de aula. Não, mas uma aula de vida, sabe? Só faltou o E chopp, né? assim, é isso. Faltou. Então, para quem tá aqui, galera, vendo, eu vou deixar gravado, vai ficar no meu Instagram. Depois o Ricardo, se ele quiser, ele pode baixar esse vídeo, botar no Instagram dele também. Mas é assim, coloquem aqui nos comentários, mandem essa live para as pessoas que vocês gostam, amigos, familiares, que vocês acham que precisam escutar esse nosso papo aqui, super leve, descontraído e gostoso. Acho que a nossa intenção é essa, né? Ajudar muita gente. Toda quinta-feira eu tenho lives de carreira aqui, sempre trazendo assim coisas diferentes, ideias diferentes. Eu tento sair um pouco daquele, sabe, mais do mesmo que já está acontecendo aí na internet. Então eu convido vocês para estarem toda quinta-feira aqui. Sigam o meu Instagram, sigam o Instagram do Ricardo. O Ricardo é uma pessoa que de vez em quando coloca umas dicas de livros sensacionais também, né? Sempre são interessantes aí. Eu falo sempre pelas minhas três paixões ali da minha vida, das minhas vidas, né? Da minha família, né? Que é quais são samba, Flamengo e inovação. Então, se quiser bater um papo sobre samba, Flamengo e inovação, serão sempre Flamengo não. Flamengo não. então, seremos campeões. Gente, muito obrigado. Foi um Ó, prazerzaço. Tipo, um adorei. beijo, adorei. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, Instagram, fique à vontade. Se quiser perguntar, vai ser um prazer. Eu gosto de trocar. Enfim, novas amizades sempre muito bem-vindas. Um beijo, amigo. Boa noite, gente. Adorei. Beijo, beijo.